Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso estudo da palavra e hoje o último capítulo de Josué 24. Nós estudamos aí vários capítulos, né, nesse livro maravilhoso de Josué e hoje nós estamos no último. Vamos meditar juntamente comigo a palavra de Deus e Deus com certeza vai falar com cada um de nós, amém? Vamos pegar nossa Bíblia e vamos meditar. Josué capítulo 24, versículo 1. O título fala assim: Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Vamos lá, vamos ler. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Vou ler aqui mais um. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaque. Esse capítulo aqui, como diz o título, Josué ele traz à memória do povo tudo que Deus já tinha feito. E aqui, o Josué, ele não ficou falando a respeito dele, né? Aqui, ó, Josué, ele não destacou a sua atuação como líder. Pelo contrário, concentrou sua atenção na bondade de Deus e seu cuidado para com Israel no passado. E repetidas vezes os admoestou a permanecerem leais ao Senhor. Então, nesse capítulo aqui, nós iremos ver que Josué, ele aqui traz à memória tudo aquilo que Deus tinha feito, né? Dessa caminhada, desde quando eles saíram ali do Egito, né? Todas as maravilhas que o Senhor tinha operado, tudo que Deus tinha feito pelo povo de Israel, né? As coisas impossíveis que Deus tinha feito. E ele começou a trazer à memória, ali ele não falou sobre ele. Isso aqui depois de conquistar a terra, depois que a guerra já tinha, né, parado ali naquele lugar, e ali o povo agora começa a ouvir tudo que Deus tinha feito e começa a se lembrar. E ali Josué, ele não falou sobre ele, sobre o quanto ele foi bom como líder, mas ele ressaltou a bondade de Deus. E aqui a gente aprende com Josué, né? Aleluia, que tudo que nós fizermos nesse mundo, que seja para a glória, para a honra do nome do Senhor. E não importa o quanto sejamos bons, né? Porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então, que em tudo que fizermos, o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou só fechar essa janela aqui. Só um minutinho, por favor. Que aí fica melhor. Deixa eu pegar minha água também. Eu gosto de fazer vídeo assim. Como se vocês estivessem aqui comigo.
ficar à vontade com vocês. Vamos lá. Então aqui nesse capítulo a gente vai ver Josué faz de novo concerto com o povo. Então Josué teve zelo pelo nome de Deus. E Josué renovou o concerto entre Deus e Israel. Então, depois de trazer à memória tudo que Deus já tinha feito, agora Josué faz um concerto. 24, 14 e o 15. Vamos ler aqui comigo. 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E olha o que Josué falou aqui. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou assim, vocês vão escolher agora, né? Em quem vocês vão servir. Se vai ser os outros deuses que seus pais serviram, né? Ou se vai ser a Deus. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós precisamos sempre reafirmar essa decisão. Um dia nós dizemos sim para o nosso Deus. Um dia a gente falou assim, Senhor, eu te servirei. Né? Todos nós que servimos a Deus hoje, um dia nós tivemos que tomar essa decisão. Se a gente ia servir ao Deus do mundo ou se a gente ia servir ao Deus vivo. E aqui a gente aprende que sempre a gente tem que estar reafirmando essa nossa decisão feita de permanecer na fé e em obediência. Por isso que eu falo todos os dias, quando você acordar, agradece a Deus e fala, Senhor, mais um dia que eu quero te servir, mais um dia que eu vou me esforçar para fazer a sua vontade. E aqui fala, servir a Deus envolve temer ao Senhor. Precisamos ter temor todos os dias. Lealdade à verdade. Precisamos ser leais à verdade. Obediência sincera, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Então, a gente não pode viver de aparência, né? Fingir que somos obedientes a Deus, que tememos a Deus, mas o Senhor conhece o nosso dia a dia. O Senhor sabe se realmente estamos servindo a Ele de verdade. Então, obediência sincera, renúncia ao pecado e todos os prazeres a Ele associados. Então, nós precisamos todos os dias renunciar ao pecado. Isso é diariamente, sabe? É levantar, agradecer a Deus pela noite e pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus força para poder renunciar, para poder viver, sempre reafirmando, Senhor, eu preciso renovar, sabe, esse concerto que nós fizemos um dia, essa aliança, sabe, que fizemos um dia, quando eu decidi seguir ao Senhor. Então, que possamos todos os dias
reafirmar isso, Senhor. Eu estou aqui. Mas esse dia passaram-se anos, né? Tem pessoas que têm pouco tempo na fé, mas tem pessoas que têm anos, assim como eu, muitos anos que sirvo ao Senhor. E sempre estou reafirmando, Senhor, diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que vem para mim, né? As bandejas do mundo para mim. Eu faço como Josué. Eu reafirmo essa palavra, ó. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mesmo que algumas pessoas chegadas a mim decidem abandonar a fé, decidem servir a outros deuses, eu continuo aqui, Senhor. Mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, mas eu não abro mão de servir ao Senhor. Eu continuo aqui, eu e a minha casa. Nós continuamos servindo ao Senhor. Então aqui Josué renovou o concerto entre o povo, entre Deus e Israel. Deixa eu ver aqui o 19. O 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Meu Deus, Josué aqui orienta o povo, porque Josué já estava nos seus últimos dias de vida. Aqui mais na frente a gente vê a morte de Josué. Josué faleceu na idade de 110 anos, mas antes dele falecer, ele se preocupou, sabe, em estar direcionando o povo a servir a Deus, continuar, que o povo não viesse esquecer de tudo que Deus fez, e que o povo continuasse servindo a Deus, e que não deixasse os deuses estranhos entrar, e que ele diz aqui mesmo, né? Não podereis servir ao Senhor enquanto é Deus santo. E ele estava falando, se deixardes o Senhor e servir a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então, assim, ele quis dizer aqui que o povo seria, né, os deuses estranhos fariam bem para eles por um momento, mas depois ia consumir eles, depois de fazer bem, ia consumir. Depois faria mal ao povo. Essa palavra é maravilhosa. E aqui Josué faleceu, o povo decidiu servir a Deus, renovou ali o concerto que eles tinham feito com Deus muito antes. E depois os outros líderes, juntamente que estavam junto com Josué, né? Ficaram velhos também, mas aí o povo continuou, aqui diz que o povo continuou, né? Adorando a Deus, servindo a Deus por um tempo. E infelizmente depois, esse povo, depois de morrer, que faleceu Eleazar, e depois o povo voltou. Deixa eu ler um pedacinho aqui no comentário. Eu não tinha anotado aqui, mas
Aqui, ó. A promessa do povo de servir somente o Senhor foi cumprida, mas somente enquanto Josué viveu juntamente com os anciãos daqueles dias. Pouco tempo depois da morte de Josué, o povo deixou o Senhor e começou a servir a outros deuses. Pois é, porque Deus conhecia o povo, né? Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa natureza pecaminosa. É por isso que Deus, ele sempre está nos orientando. E eu falei muito sobre isso durante esse estudo aqui, do livro de Josué, né? Que Deus, ele sempre nos orienta, Deus, ele sempre vai estar falando aqui na palavra dele, Deus vai usar alguém para falar conosco, Deus vai nos dar sonhos, ele nunca vai deixar a gente desamparado, sabe? Igual ele fez com o povo de Israel, ele sempre estava falando, ele sempre estava, né, abrindo os olhos do povo. Vocês não podem colocar pessoas, se ajuntar com pessoas, vocês não podem deixar que os cananeus, eles venham ter comunhão com vocês, porque vocês vão acabar se juntando a eles, vão acabar pecando com eles, né, adorando seus deuses. E sempre o Senhor estava orientando, sempre o Senhor estava tendo misericórdia, sempre o Senhor estava ajudando o seu povo, levantando outra vez. E não é diferente com a gente, né? A gente volta e meia, a gente cai, a gente peca e Deus está ali nos levantando. Mas que nós possamos dar ouvidos à palavra de Deus, que a gente não venha desprezar aquilo que o Senhor fala conosco, né? Às vezes Deus usa um profeta para falar com a gente e a gente às vezes despreza, sabe? Eu falo, tudo que você ouvir de um profeta, você guarda, você analisa e guarda. Porque a gente sabe que tem os profetas verdadeiros e também tem os falsos profetas. Mas a gente sabe quando é verdadeiro e quando é falso. É por isso que nós precisamos buscar os dons do Espírito, dom de discernimento. A gente deve orar, porque nessa caminhada a gente vai precisar, né, de dom de discernimento. E a gente precisa andar com Deus, porque só andando com Deus a gente vai conseguir discernir aquilo que é, aquilo que não é, né? E isso é no dia a dia. A gente tem que estar ligado com Deus. Não é só quando a gente está na igreja, mas nessa caminhada com Deus a gente tem que estar ligado. Sempre ali orando em espírito, sempre conversando com Deus. Sempre pedindo a Deus, Senhor, me orienta aqui, Senhor. No que eu devo fazer, nas decisões que eu preciso tomar. Porque muitas decisões a gente acha que é do Senhor, sabe? A gente acha que o Senhor está aprovando. Mas, igual o povo aqui foi enganado com os cananeus, a gente viu um capítulo atrás, que eles deixaram esse povo entrar para habitar junto com eles e eles foram enganados. E ali eles passaram por coisas difíceis por causa desse concerto que eles fizeram, essa aliança que eles fizeram com esse povo. Então a gente também pode ser enganado se a gente não orar, não buscar. E às vezes a gente toma atitudes, toma decisões por impulso, por emoção, né?
Eu já fiz muito isso. Quando a gente é mais nova, a gente não pensa muito, vai por emoção. Mas hoje eu busco, né? Busco orientação de Deus. Senhor, será que é isso mesmo? Eu tô querendo, mas será que o Senhor quer? Será que é da sua vontade? É algo bom, mas será que é do Senhor? Então que a gente possa meditar nessa palavra e andar com esse Deus e reafirmar todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tô com vontade aqui de deixar um versículo para meditação dos irmãos. Um salmo muito conhecido, mas que é um salmo, como todos os salmos, né? Maravilhoso. Salmo 23. A fidelidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu vou ler só esse versículo aqui. E eu quero dizer para você que nós somos ovelhas de Jesus. Jesus, ele é o nosso pastor. O pastor, ele conhece as suas ovelhas. E as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. E quando um ladrão tenta enganar essas ovelhas, né? Porque o ladrão, ele não vai vir pela porteira do curralzinho das ovelhas. Ele não vai vir. Ele vai pular. E ele vai... Se ele chamar essas ovelhas não vão atender a ele, porque elas sabem que não é o pastor. Então, o Senhor, ele é o nosso pastor. É ele que nos conduz. Ao deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, ele cuida. Eu vou ler tudo aqui. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha o cuidado desse pastor. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então eu quero dizer para você que Jesus é o bom pastor e ele cuida. E a bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. E você habitará na casa do Senhor por longos dias. Fique com essa palavra. Eu quero fazer uma oração por você, para que Deus ele venha te fortalecer cada dia mais, para que você venha seguir em frente. Nós iremos entrar num estudo de outro livro maravilhoso também. Próximo vídeo. No próximo vídeo nós iremos começar esse estudo. E que se você quiser estudar conosco, continue aqui no nosso canal, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença, queremos glorificar, queremos exaltar o Seu nome, porque não existe outro nome que se compare ao Seu. Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Tu és poderoso. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre nós nesse dia, que o Senhor venha nos ajudar nessa caminhada, essa pessoa que está aqui orando comigo, Pai, que o Senhor venha, Senhor, fortalecer ela agora. O Senhor sabe das decisões que ela precisa tomar, Senhor. Que o Senhor venha guiar, Senhor. Que o Senhor venha orientar essa pessoa nessas decisões. Porque Tu és um pastor e o pastor guia, o pastor cuida da sua ovelha.
e ela é a tua ovelha, Senhor. Ó Deus, cuida da casa dela, cuida da família dela, e que ela possa dizer hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante, meu Pai, de tudo que vier sobre ela, diante das bandejas que o mundo está trazendo para ela, mas ela está abrindo mão agora e está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que vier, pode ser bom, Senhor, aos meus olhos, mas ela está dizendo assim: por mais que seja bom aos meus olhos, eu decido hoje e todos os dias servir ao Senhor, renunciar, Senhor, andar com o Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Fica conosco nesse dia, nos dá um dia abençoado, uma semana abençoada. Nós entregamos tudo, Senhor, sobre os seus cuidados, e que o teu nome seja engrandecido. Amém. Aleluia. Muito obrigada por ter ficado até aqui, por ter comentado. Eu estou gostando muito de ver os comentários e eu peço para você que está assistindo que você coloque sugestão de vídeo aqui. Eu vou estar analisando, vou estar orando para ver, né, o que Deus quer que eu fale. E eu também peço para você colocar o seu nome, né? Eu vou fazer um caderninho de oração aqui, vou colocar os nomes. Então, vou estar orando. A nossa igreja tem oração na semana e eu vou estar levando, apresentando ao Senhor a sua vida, a sua família, tá bom? Se você não quiser colocar o seu nome, você pode colocar eu e a minha casa, ore por mim, pela minha casa. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguém, que você dê um like, que você comente algo aqui embaixo, seja um testemunho, seja um amém. Eu vou ficar muito feliz de estar lendo, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia. E eu vou deixar um louvor meu aí no final, para que você venha ouvir e ser abençoado, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica na paz. Tenho um Pai que me ama, tenho um Pai que me vê, Ele cuida de mim, mesmo sem